Esta primeira reflexão sobre a parte histórica era absolutamente indispensável e no tempo que foi possível, naturalmente, teve de ser muito parcelado. Porque se prolongasse por mais tempo e por menores, veríamos que, de facto, aquilo que nós chamamos a sinodalidade da Igreja, e o sínodo, como já foi enunciado, apresenta concretizações diversas, desde logo pelos agentes, pelos níveis eclesiais em que se concretiza. A própria palavra em si, como já foi sugerido, tem uma grande afinidade com termos que nós conhecemos, conhecendo bem a mesma coisa, mas são parentes: conciliaridade, colegialidade, corresponsabilidade. E faço esta alusão para, numa breve introdução, chamar a atenção para o facto de que aqui nós temos de fazer opções eclesiológicas, quer dizer, a sinodalidade colocada hoje, em 2014, significa que nós estamos na recepção do concílio, e sem o concílio e a recepção que começou logo a seguir, nós hoje certamente não estaríamos aqui a falar de sinodalidade. Logo no início dos anos 70, na Alemanha, 1971-1975, realizou-se um grande sínodo das dioceses de toda a Alemanha, na Suíça, na Áustria, na Holanda, e nós também aqui em Portugal se foram realizando já vários sínodos. E quando eu digo que temos aqui de colocar questões de consciência e de opções eclesiológicas, quer dizer fundamentalmente que o que está em causa é a identidade da Igreja e o tipo de Igreja que nós queremos ajudar a construir na fidelidade ao Evangelho. Concentro-me aqui fundamentalmente nas reflexões que fizer, mesmo que porventura não esteja a dizê-lo sempre, fundamentalmente na figura do sínodo diocesano como a expressão privilegiada da sinodalidade na vida da Igreja local. Mas há outras expressões. Naturalmente, como todos nós sabemos, os conselhos pastorais, o próprio Conselho Presbiteral, de certa forma, os conselhos pastorais paroquiais, onde eles existem. Esta diversidade, em termos de reflexão teórica, teológica e canónica, isto é um campo muito que os canonistas abordam, é objeto de alguma discussão. E as perspectivas são diferentes sobre alguns aspectos que não são apenas de pormenor. De qualquer forma, feita uma síntese global dessa discussão, creio que é possível dizer-se que há um consenso básico no sentido de se reconhecer que nós estamos diante de uma realidade que pertence à estrutura da Igreja. E eu vou tentar fundamentar isso no segundo ponto, que é de ordem teológica propriamente dita. Aqui, nesta breve introdução, mencionava apenas 3 ou 4 referências descritivas do que é isso de sinodalidade, onde as tais opções já entram. A própria palavra, já foi dito, viajar em conjunto, caminhar em conjunto, fazer uma caminhada conjunta, a etimologia mais normal, mas há alguns ou alguém que põe aqui uma outra palavra grega, oudos, e portanto sínodo seria passar a soleira da porta, insistindo aí mais na dimensão de assembleia dos crentes, naturalmente. Mas isso é um pormenor que não interessa muito para aqui. O comum dos autores insiste nessa linha de um caminhar em conjunto. E então, por exemplo, Alfonso Borràs, da Bélgica, diz assim, eu cito: "Eu prefiro reservar o termo sinodalidade em sentido estrito para a comunhão interna numa igreja particular, isto é, para a realidade comunional da igreja que se concretiza num lugar. Em sentido amplo, a sinodalidade designa essa mesma realidade comunional do mistério da igreja e refere-se à comunhão das igrejas." Portanto, fala aqui no sentido restrito, no sentido amplo. Num dicionário alemão muito conhecido, Lexikon für Theologie und Kirche, diz basicamente isto: com o princípio sinodal aponta-se para uma participação que, em princípio, abrange todos os membros da igreja. Já estamos a ver a tal dimensão mais ampla.
Também há quem fale, e penso que com alguma razão, que sinodalidade como processo pode ser vista como uma realidade informal que se concretiza de várias maneiras e é uma realidade que tem a sua dimensão formal, isto é, concretiza-se necessariamente em instituições, em formas de participação, etc. E finalmente cito Piero Coda, que num texto que publicou numa revista teológica, Quartalschrift, diz a certa altura que a sinodalidade deve ser entendida como aquela dimensão própria e específica na qual a identidade da Igreja se mostra de modo essencial e concreto, isto é, mostra-se aí a sua própria ontologia da graça e do amor. Esta citação ajuda-me a passar então para a segunda parte, que eu intitulei Para uma Teologia da Sinodalidade. E aí vou enunciar 6 pontos, são praticamente conhecidos, não vou dizer nada de particularmente novo, e por isso vou limitar aos tópicos essenciais. E o primeiro elemento que devo assinalar, me parece que resulta exatamente desta citação também que acabei de fazer, sinodalidade é uma exigência e expressão da identidade comunional da Igreja ao serviço da missão. Portanto, não estamos diante de uma realidade periférica, externa, meramente orgânica. Estamos no cerne da identidade da Igreja. E isto, aliás, coincide com aquela designação que nós conhecemos, a Igreja como Communio Sanctorum, antes de mais porque comunhão nas coisas santas, palavra e sacramentos, na graça de Deus que nos anima, e Communio Sanctorum, com pessoas que são convocadas numa história, numa situação concreta. A Igreja é realmente essa comunidade do vivo caminhar em conjunto e do intercâmbio, da comunicação em múltiplas dimensões. São João Crisóstomo disse um dia, uma frase muito citada, por isso, sínodo é nome de Igreja. Sínodo é nome de Igreja. Mas é claro que a pergunta que temos de colocar, porque é que afinal o Concílio Vaticano II deu aqui algumas indicações, mas sobretudo deu-nos todo um horizonte que nos levou no pós-concílio e nos leva a perguntarmos pela sinodalidade como dimensão estrutural da Igreja. Eu creio que aí há um elemento que deve ser mencionado, porque ele tem várias proporções, embora possa parecer um bocadinho teórico. Com o concílio iniciou-se um processo de uma certa acentuação cristomonista da Igreja. Peço desculpa. Iniciou-se um processo de revisão de uma acentuação unilateralmente cristológica da Igreja. E isto teve como consequência tal visão cristomonista, o que levou a que determinados aspectos da concepção de elementos importantes da Igreja e da sua estruturação foram condicionados de tal modo, e ainda hoje isso é visível, mesmo que inconscientemente, nas nossas ideias, em algumas opções, nos nossos comportamentos. Eu cito um autor que aprecio muito, Hans Josef Ottmayer, que a respeito disto, num livro que escreveu há uns anos, diz: cristomonista pode ser chamada eclesiologia, estamos no campo das opções eclesiológicas, por causa da sua fundamentação e visão unilateralmente cristológicas da Igreja. O Espírito Santo, nesta visão, o Espírito Santo atua sobretudo pela via hierárquica e na obediência dos fiéis relativamente à hierarquia. O Papa é o representante de Cristo, a cabeça visível da Igreja. Da visão cristomonista decorre uma quíntupla ordem de prioridade. A prioridade da Igreja Universal sobre a Igreja local, já vou voltar aí, do ministro sobre a comunidade, da estrutura monárquica sobre a colegial, do ministério sobre os carismas e, finalmente, da unidade sobre a diversidade. A isso corresponde uma comunicação de sentido único, de cima para baixo.
Fim da citação. O Concílio veio trazer aqui alguma viragem. Sinodalidade, segundo ponto, como vivência de uma Igreja aberta à ação e condução do Espírito. É o segundo ponto que decorre exatamente deste. E isto significa termos consciência que tudo na vida crente é fruto da ação de Deus no seu Espírito, que a Igreja se sabe a caminho no tempo e na história, atenta aos sinais dos tempos e com a obrigação de os perceber, de os discernir. Isto significa que a Igreja assenta na diversidade de dons, carismas, serviços e ministérios, e isso significa também que na Igreja há aquilo que muitas vezes falamos, o próprio Papa fala na exortação apostólica, há o sensus fidei, essa sensibilidade à fé própria de todo o viver crente, algo que nós falamos, mas ao qual nem sempre prestamos, a maior parte das vezes não prestamos a devida atenção, nem a sequer a reflexão sobre as condições e os condicionamentos que aí estão envolvidos. Terceiro aspecto de tal fundamentação teológica, a sinodalidade como a expressão da consciência renovada da identidade da Igreja local, chamada a ser Igreja sujeito. Não falaríamos de sinodalidade e de sino diocesano se não houvesse, da parte do Concílio Vaticano II, o princípio de uma reflexão sobre a identidade e missão da Igreja, que tem como elemento estruturante a realidade das igrejas locais, em comunhão com as outras igrejas e assim em comunhão com a Igreja, constituindo assim a Igreja inteira, a Igreja Universal. Isto é importante porque, com essa valorização que é incipiente, está no número 23 da Lumen Gentium, chama-se a atenção que o elemento da inserção cultural, social e cultural num dado contexto não é uma coisa acidental, mas é uma realidade estruturante da própria identidade e missão da Igreja in loco, no concreto. Deus não nos chama em abstrato, não nos chama entre a lua e a terra. Deus chama-nos em concreto, no nosso lugar, com as nossas responsabilidades, com as nossas tarefas. E isto a nível de uma igreja local significa inculturação, atenção à missão concreta que é pedida, significa atenção ao tal sensus fidei.